Ontem, no dia 29 de dezembro de 2022, o futebol perdeu o maior jogador de todos os tempos. O Brasil perdeu o maior ídolo de sua história, o mundo perdeu ontem Pelé. E agora? O ex-jogador morreu aos 82 anos, após um período de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Edson Arantes, do nascimento, infelizmente não resistiu às complicações de um câncer no cólon e veio a falecer em decorrência da falência múltipla de órgãos. Ele deixa seus 6 filhos. Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia. No último boletim divulgado em 21 de dezembro, os médicos afirmaram que o câncer de cólon havia progredido e que o rim e o coração de Pelé exigiam cuidados. No boletim médico, o Hospital Albert Einstein confirmou a morte às 15 horas e 27 minutos de ontem, quinta-feira, dia 29 de dezembro. O velório de Pelé acontecerá na Vila Belmiro, estádio que foi sua casa durante 18 anos. Ele será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, onde o rei do futebol tinha um espaço reservado desde 2003. Principal artilheiro da história da seleção brasileira, com 95 gols, Pelé é considerado o maior jogador da história do futebol. Defendeu o Santos por quase 20 anos e pela equipe nacional conquistou 3 Copas do Mundo em 4 participações. Edson Arantes do Nascimento nasceu na cidade mineira de Três Corações em 23 de outubro de 1940. No entanto, passou boa parte da infância e adolescência em Bauru, no interior de São Paulo. Foi lá que o futuro astro do futebol começou a jogar, influenciado pelo pai, Dondinho. Em seguida, Pelé fixou residência em Santos, mas virou um autêntico cidadão do mundo graças ao futebol. Primeiro como jogador profissional, depois da aposentadoria, em razão de compromissos como garoto propaganda e embaixador do esporte. O ídolo do esporte deixa seus 6 filhos, 3 de seu casamento com Rosemary Shelby, Kelly Cristina, Edinho e Jennifer, e 2 da união com a Cira Lemos, Celeste e Joshua, além de Flávia Cristina, fruto de uma relação extraconjugal. Sandra Regina, a filha que conseguiu o reconhecimento de paternidade de Pelé na justiça, morreu em 2006. Conhecido como o rei do futebol, o atleta do século, Pelé foi 3 vezes campeão do mundo com a seleção brasileira e a primeira delas com apenas 17 anos. Marcou 2 gols na final de 1958 contra a Suécia. 4 anos depois, já considerado o maior jogador do planeta, chegou ao Mundial do Chile com um grande nome da seleção, mas se machucou na primeira fase e acabou vendo do banco seus companheiros conquistarem um bicampeonato. Em 1970, na Copa do México, vestia a camisa 10, daquela que é considerada até hoje uma das maiores equipes da história dos esportes coletivos. Depois do tricampeonato, saiu carregado nos ombros dos torcedores mexicanos. Ao longo da carreira, fez mais de 1.200 gols entre os jogos do Santos e da seleção brasileira de New York Cosmos, nos Estados Unidos, seu último clube. Pelo time paulista, onde chegou aos 15 anos, foi 2 vezes campeão da Libertadores e do Mundial e 6 vezes campeão brasileiro. Aquela equipe se eternizou na história do futebol brasileiro e é desde então a chamada de o Santos de Pelé. Ele era um grande atleta, um verdadeiro gênio da bola. Ele era um atleta completo, chutava com as 2 pernas, era forte, habilidoso, sabia cabecear, bater falta, tinha visão de jogo e raramente se machucava. Tinha um talento especial para cristalizar sua imagem em todos os cantos do planeta. É de longe a personalidade brasileira mais conhecida do mundo. Os últimos anos da vida de Pelé foram marcados por graves problemas de saúde. Em 2014, o ex-jogador passou alguns dias internado com um quadro de infecção urinária. No mesmo ano, ele passou por uma cirurgia para retirar cálculos renais, ureterais e vesicais, em cenário da obstrução ao fluxo urinário. Em 2012, Pelé esteve internado no Albert Einstein para uma cirurgia no quadril. No procedimento, foi retirada parte do osso e colocada no lugar uma prótese de titânio e cerâmica. O ex-jogador sentia dores constantes no quadril ao jogar tênis e até quando caminhava. Mas e agora? O que vai acontecer com todo esse legado que Pelé construiu? E a herança? O legado que Pelé construiu certamente irá ficar marcado na história, sendo sempre lembrado como o melhor jogador da história do Brasil e do mundo, porque verdadeiras lendas nunca são esquecidas. A herança de Pelé varia de acordo com a fortuna que ele possuía, que na verdade não era muita coisa, pois ele já era um jogador aposentado, portanto não ganhava tanto dinheiro como ganhava como jogador. Mas pouco se sabe sobre a fortuna de Pelé. Segundo uma publicação da revista Forbes de 2014, a fortuna do rei do futebol era avaliada em cerca de 15 milhões de dólares, cerca de 77,5 milhões de reais na cotação atual. Não houve atualizações sobre esses números desde então. Os herdeiros da fortuna do rei do futebol, avaliada em 77,5 milhões de reais, são seus 6 filhos e filhas, Celeste, Edinho, Flávia, Jennifer, Joshua e Kelly, sua esposa Márcia Oki e Sandra Machado, filha reconhecida apenas na justiça. Deixo aqui meus sentimentos em nome de toda a equipe do Devolve Meu Troco ao Rei Pelé, que estará sempre conosco, sempre que lembrarmos de quem ele foi e de todos os momentos de felicidade que ele proporcionou ao nosso país. Ao Rei do Futebol Pelé, nosso eterno obrigado.